Olha só, 2025 foi marcado por desafios importantes, mas também por oportunidades para o agronegócio brasileiro, como o setor no centro das discussões na COP30, realizada aqui no Brasil, e os impactos do tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Eu até acrescentaria essa questão do acordo do Mercosul para a análise do nosso professor da Unesp, Omar Sabag, que está aqui comigo já. Você estava programado para falar de outras coisas, mas entrou o Mercosul também aí na sua timeline, porque está todo mundo, esse último bloco nosso aqui foi quase inteiro, Omar, falando sobre Mercosul. Daqui a 2 dias tem a reunião. Bom dia, bem-vindo. Eu queria que você começasse, tem esses outros temas para sua análise, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre essa coisa, essa indefinição, e o Lula dizendo, se não for agora, não vou assinar mais. Também isso é ruim da forma como fala. Então, bom dia, bem-vindo, pode começar a sua análise. Bom dia, Valdene, bom dia a todos que nos acompanham pelo AgroMais. Bom, 2025 nós tivemos no agronegócio um ano, eu diria assim, de turbulências geopolíticas, mas também consolidação de novas estrelas na nossa produção. Como você mencionou agora há pouco, uma delas não posso deixar de dizer, o tarifaço de Donald Trump. Isso gerou um grande impacto, né? Essa questão da retaliação comercial, com aumento de 50%. Na verdade, era 10% mais 40% sobre as exportações. Mas claro que, para tudo, o agronegócio brasileiro se tornou resiliente. Até porque nós tivemos um fortalecimento maior com outros parceiros, por exemplo, a Ásia, o Oriente Médio, a África, enfim. Costumo dizer o seguinte: onde fechou uma porta, o Brasil abriu 3 janelas. Tá? Outra questão muito importante que nós tivemos em 2025, a COP, como muitos sabem, a Conferência das Partes, ela foi sediada esse ano em Belém, no Pará. E o Brasil ele mostra que a sustentabilidade não necessariamente é apenas meta, mas também se traduz em ações práticas. Um grande exemplo disso para todos é a integração lavoura, pecuária, floresta, com seus inúmeros benefícios, não somente econômicos, mas também ambientais, pensando na diversificação e na complexidade do sistema de produção. E é importante enfatizar aqui para todos que nós que somos responsáveis aí sobre o agronegócio no país, nós não somos vilões do clima, pelo contrário, nós somos a solução para a segurança alimentar mundial com preservação. Também gostaria de destacar aqui um gigante silencioso que nadou de braçada, que até foi um tema meio que polêmico em termos de discussão interministerial, que foi a questão da tilápia. Em princípio, considerada aí, dentro da lista de espécies invasoras pelo Ministério do Meio Ambiente, mas enfim, mostramos a consolidação com o controle, ou seja, hoje nós temos no país 68% das espécies de cultivo é tilápia, ela está extremamente consolidada. Evidentemente, por trás disso tudo, nós temos profissionalismo, genética de ponta, sanidade e nutrição. Então, de uma forma geral, a gente observa que o agronegócio, como um todo, é o pilar de sustentação da economia. Claro que existem inúmeros desafios ainda a enfrentar, como sempre nós temos. Eu costumo dizer o seguinte: o agro, ele acima de tudo é o que as pessoas fazem acontecer. Então nós temos dentro de uma cadeia produtiva, desde o fornecimento de insumos até o consumidor final, nós temos que trabalhar sempre com gestão de processos, que envolve não necessariamente a qualidade daquilo que se produz, mas também em relação ao processo produtivo. Em relação à questão do Mercosul, poderia falar aqui para vocês em poucas palavras. Como vários outros blocos comerciais que nós temos, existe a importância, em termos de política, eu diria assim, internacional no país, considerando cotas de exportação, importação. Agora, é claro, tudo tem que ser muito bem dialogado, até porque nós dependemos ainda de alguns produtos que importamos e, evidentemente, nós temos também
uma grande expressividade em relação ao conjunto de produtos agrícolas e pecuários que também exportamos para os países pertencentes ao Mercosul, né? Independente de ser Mercosul ou algum outro bloco econômico, eu diria assim, na economia, tá? Então, eu diria assim, Valtena, em resumo, nós sobressaímos em 2025, temos desafios ainda a enfrentar. Para vocês terem uma ideia, em termos de economia, que é muito importante as pessoas entenderem, em termos de valor bruto da produção, o Brasil ele tem uma projeção para 2026 de 1,57 trilhão de reais, tá? Produção de grãos já tem estimativas para 2026, eu diria assim, em relação a 2025, praticamente a mesma projeção, aproximada aí de 355 milhões de toneladas, lembrando que a soja e milho equivale aí a 88% desse montante. Um outro ponto importante que o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se a gente for considerar o período 2023 a 2025, nós tivemos a abertura de mais de 500 mercados. O que isso representa na prática na economia? Representa 20% a mais do valor exportado. Em valores monetários, 3,4 bilhões de exportações adicionais, e que não é pouco, né? Agora, em relação a fatores, eu diria assim, que são incontroláveis a quem produz. Por exemplo, o clima. Estamos supostamente aí, né, para um ano de laninha. E a gente sabe que o clima, ele gera o quê? Um processo de inflacionamento nos alimentos. Até porque você pode ter safras em atraso, você pode ter redução de produtividade, consequentemente, né, maior valor aí, evidentemente, aos alimentos. Uma outra questão que eu gostaria só de comentar aqui, para fechar, de uma maneira resumida, senão a gente poderia falar aqui a manhã toda, em relação ao Plano Safra, né? Foi um Plano Safra, eu diria assim, no papel, o maior recorde da história, entretanto, nós temos algumas peculiaridades. A liberação gradativa, que muitas vezes dificulta quem produz, né? E principalmente o seguro rural, que, na verdade, nesse último Plano Safra, praticamente ele não teve, eu diria assim, uma atenção devida, né? Já que nós estamos falando em clima, nós estamos falando em instrumento de proteção de risco, no segmento agrícola, no segmento pecuário. Então, são questões ainda que precisam ser melhoradas em termos de políticas agrícolas no país. Professor Omar Sabag, engenheiro agrônomo e professor da Unesp, obrigado pela sua análise aqui. Ano desafiador pela frente, por tudo isso que você disse. Um ano para comemorar também. Poderia ser melhor? Poderia, mas como você bem disse, a gente acabou, apesar de todas as dificuldades, terminando com um bom saldo, com a super safra e com a recuperação de algumas cadeias produtivas, como a da carne, que está aumentando aí para o nosso pecuarista. Menos o leite, mas pelo menos a carne já está aí se recuperando. Sabag, obrigado. Semana que vem a gente está aqui para mais uma análise, tá? Eu que agradeço, Valtena. Eu gostaria de desejar já de antemão um ótimo final de ano a todos e um excelente 2026. Um abraço. Tá bom, tchau.